Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Começando mais um Jogo Aberto Goiás, eu ao lado da Tandara Reis, vamos te colocar por dentro de tudo no esporte em Goiás, no Brasil e também no mundo. Agora, antes da gente falar das nossas manchetes, nossos assuntos de hoje, eu queria agradecer a sua audiência, porque o Jogo Aberto Goiás é muito legal, não para de crescer, os números mostram isso, então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua fidelidade. E se o sinal não estiver legal, fale com a gente, é só entrar em contato com a gente, e a gente é uma TV ainda nova, menos de 6 meses, e a gente precisa ainda de ajuste, o que isso é natural. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo de hoje, hein? Hoje na Serrinha tem jogo de Série A. Hoje tem Goiás enfrentando a equipe do Santos. Para muitos torcedores do Goiás, a última esperança, uma classificação à Série A. O Santos que busca a liderança da Série B. Vamos falar do Vila Nova. Vila Nova de novo fora de casa, acabou perdendo dessa vez lá em Mirassol, no interior de São Paulo. E vamos te mostrar como é que está essa definição da Série B. Já começam a pintar aí aqueles times com cara de classificação. A gente vai falar também do futsal brasileiro, que finalmente chegou ao seu 6º título mundial e em cima da Argentina. Nós vamos falar também de seleção brasileira, já se preparando para os 2 jogos das eliminatórias importantes. Tem ainda a Série A do Campeonato Brasileiro, tem a Stock Car, correu ontem em Buenos Aires, e a gente vai falar sobre a final do Campeonato Goiano de Vôlei. Ufa, hoje tem muito assunto aqui, Tandara. Muita coisa, segunda-feira, né? Boa tarde, Theo, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Votou ontem? Votei, sou obrigada a votar, então votei. Esse é o ponto, né? A gente é obrigado a votar. Eu vejo que em muitos lugares, e aqui mesmo eu falo abertamente, não são os candidatos dos meus sonhos, não. Esperava coisa melhor, até mesmo com relação à definição de candidatos. Exatamente. Né? E desses 2 aí que vão disputar, vamos ter que aguentar mais 3 semanas, gente. Desses 2 aí que vão disputar o 2º turno, não vi ninguém falando de esporte, não vi ninguém falando de inclusão através do esporte, não vi ninguém falando de nada. Esporte para esse povo não existe. Aguentar mais 3 semanas. Podia ser amanhã esse troço. Podia ser amanhã. Economizava o dinheiro. Só para você ter ideia, Tandara, hoje eu tô bicho com esse negócio de política. Foram gastos 5 bilhões de reais de fundo partidário. Dinheiro meu, da Tandara, seu. 5 bilhões para esse povo fazer campanha. 5 bilhões. Bom, vamos começar então o nosso programa falando do Goiás, que entra em campo hoje às 9 horas da noite, diante do Santos, no estádio Hélio Pinheiro. E eu tenho informação que os ingressos da torcida visitante já estão esgotados. Então, pelo menos a torcida do Santos vai se fazer presente em grande número hoje no estádio Hélio Pinheiro. Quem está acompanhando a preparação do Goiás e do Santos é o Matheus Medeiros e ele está chegando com os detalhes. É óbvio que eu não joguei a toalha, eu já vi muita coisa no futebol. O Goiás tem que voltar a ganhar. Acho que todos nós que estamos aqui sabemos que nós estamos entregando pouco. A gente tem aqui no dia a dia do Goiás uma blindagem muito boa. O que está faltando realmente é futebol. Dá pra ver que não faltam frases de efeito nesse momento de tudo ou nada que o Goiás vive no campeonato. O técnico Wagner Mancini vai buscando entender por que o time que vai bem no campo de treinamento vai mal quando pisa no estádio. E agora restam 10 jogos. O primeiro é hoje, dentro de casa, contra o Santos. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente devolver ao público, devolver à opinião pública, devolver ao torcedor uma vitória, um jogo bem feito, uma atuação bacana para que todo mundo possa ajudar a reverter essa situação que, logicamente, incomoda todos nós. Para mudar o cenário, o Goiás precisa de bola na rede, mas também de equilíbrio emocional. Pelo jeito, os jogos foram passando e a ansiedade bateu forte no time esmeraldino. Quando a cabeça não está boa,
os pés certamente ele não responde da forma como a cabeça quer. Nós sabemos o que é necessário. A verdade é que a gente não está conseguindo fazer. O período de tentativa e erro já ficou para trás, mas o trabalho ainda não encontrou convicções. O que restam são as dúvidas, que só podem ser resolvidas com apostas certeiras nessa reta final. A minha única reclamação, a que eu faço veementemente todos os dias, é que o meu time não está jogando do jeito que eu quero. Quando você tenta as coisas de uma forma repetida e da mesma forma, você está sendo teimoso. Mas quando você tenta de uma forma diferente, talvez esteja aí a virada. O Goiás está mais próximo do Z4 do que do G4. Mesmo assim, as contas para o acesso continuam sendo feitas e os jogadores são incluídos nessa matemática. Não tem mais aquele papo de pensar jogo a jogo. É óbvio que a gente no dia a dia conversa com todos os jogadores sobre pontuação, sobre aquilo que seria importante a gente fazer. E quando a gente fala de pontuação, vamos jogo a jogo, ou vamos por jogos em casa, ou vamos por... Você tem que ganhar os jogos, agora tem que ganhar, essa é a verdade. Não existe matemática diferente de um time que tem 10 jogos ainda e que tem que ganhar 9. Essa é a matemática mais simples para explicar o que diariamente a gente conversa. O Goiás teve 10 dias de preparação para essa partida e o treinador espera finalmente mostrar algo inovador contra o grande favorito da competição. O Goiás vai ter que ter muita paciência a hora que estiver no campo de ataque para exatamente tentar achar o melhor buraco que porventura apareça, né? Rodar a bola com velocidade para que a gente possa montar uma estratégia bacana para tentar agredir bastante o Santos. 3 jogos sem vencer, só uma vitória nos últimos 7 jogos. Campanha decepcionante que só pode ser curada com uma arrancada histórica. O ganhador é o perdedor de ontem. Nem sempre. O ganhador também pode ser o ganhador de ontem. Ele disse verdades, né? Que o time não está jogando da maneira que ele gostaria. Mas a gente vai colocar aqui a provável escalação do Goiás, que aí você vai ver se esse time tem condições de jogar mais do que esse time está jogando. Vamos lá, Tandara, vamos ver essa escalação do Goiás. Olha aí, ó. Bom, o Goiás hoje que tem mudanças no sistema defensivo, né? O Tadeu no gol, o Dieguinho na lateral direita e na zaga Lucas Ribeiro volta de suspensão e vai jogar porque o Edson Felipe está suspenso e o Messias, por força contratual, ele pertence ao Santos, não pode entrar em campo hoje. Aí entra o David Braz, mas pode ser o Reinaldo também, Sander na lateral esquerda. No meio campo Marcão, Juninho e Rafael Gava. No ataque, Paulo Baia, Edu e Wellington Matheus. Lembrando que o Galhardo, né, o Goiás conseguiu um evento suspensivo, o Galhardo está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. Pode deixar aqui pra gente falar. Gente, olha o time do Goiás. Dá uma olhada nessa turma aí, ó. Dá uma olhada. Sander, Dieguinho, que não tá jogando nada nessa temporada. Lucas Ribeiro, não sei porque foi contratado. David Braz, que eu tenho o maior respeito por esse jogador dentro e fora de campo. É um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, mas o David Braz já não é mais o David Braz do Santos, por exemplo. Marcão, marcou uns gols e sumiu. Esse Gava que eu conheço mais ou menos é o que canta. Juninho, pega a bola, acha que é craque. O Wellington também dá umas enganadas. Tem jogo que vai bem, tem jogo que vai mal. Paulo Baia eu passo. E o Edu eu costumo dizer uma coisa, foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro na subida do Cruzeiro e aí o Cruzeiro dispensou no final do ano. E naquela época, quem era o dono da SAF do Cruzeiro era o Ronaldo Fenômeno. Se tem uma coisa que eu acho que o Ronaldo Fenômeno conhece é de atacante. Se ele liberou o Edu, é porque alguma coisa tinha. Aí ele caiu no Goiás. Me desculpa, mas esse time aí eu acho muito difícil conseguir um bom resultado em cima do Santos, que também está mais ou menos com o Carille. Vamos ver agora o histórico do confronto? Bom, Goiás e Santos já se enfrentaram em 60 oportunidades, 19 vitórias do Goiás, 24 vitórias para o Santos e 17 empates.
Bom, vamos falar do Vila Nova agora. O Vila Nova que jogou no último sábado. O Vila Nova jogou contra o Mirassol. Um jogo duro, um jogo pegado, 2 jogadores expulsos do Vila Nova. Depois muita reclamação sobre a arbitragem, que até agora não entendi porque tanta reclamação assim sobre a arbitragem. Mas aí no fim, sabe o que aconteceu? O Vila perdeu. Olha só. Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Vila Nova foi derrotado pelo Mirassol e viu a chance de voltar ao G4 ir por água abaixo. A partida começou pegada, mas com poucas oportunidades reais de gol. Neto Moura arriscou de longe e a bola passou por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o time paulista teve a melhor chance do jogo. Em cobrança de falta na entrada da área, Danielzinho cruzou e Gasal cabeceou bem. Porém, a bola foi para fora. No segundo tempo, o confronto ficou nervoso e a arbitragem teve trabalho. Aos 24 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Mirassol após um suposto toque de mão do Ralf. Com a revisão do VAR, a marcação da penalidade foi cancelada para o alívio dos colorados. No entanto, 2 minutos depois, o Vila Nova ficou com um jogador a menos. Alex Silva recebeu o segundo cartão amarelo por retardar uma cobrança de falta da equipe paulista e foi expulso de campo. Com a superioridade numérica, o Mirassol foi para cima do Tigre e aos 50 minutos balançou a rede. Negueba chutou firme de fora da área e marcou um golaço, 1-0 para o time da casa. Para piorar a situação, o Vila ainda teve mais um jogador expulso. Aos 53 minutos, Fábio cometeu uma falta dura e recebeu um cartão vermelho a 1 minuto do final da partida. Com mais um tropeço fora de casa, o Vila Nova perdeu a chance de retornar ao G4 da Série B e caiu para a 6ª colocação na tabela. Após a partida, o técnico Luizinho Lopes criticou a arbitragem. Me responsabilizo pelo resultado sempre, é da responsabilidade do treinador, não tem como fugir. Mas assim, eu não tenho muita explicação a dar com relação ao jogo. Foi um jogo muito duro de 2 grandes equipes, a nossa equipe deu o máximo, o que se refere a desempenho, a entrega, a luta, né, a espírito, né, de disputa, a nossa equipe entregou tudo. Infelizmente, o árbitro comprometeu mais uma vez, né, o Jonathan realmente aí, ele conseguiu minar a nossa equipe, né, conseguiu ditar o ritmo de dar a possibilidade de vitória para o Mirassol, sem falar da forma que ela apitou o pênalti ali, né, com uma força de vontade. Eu nunca vi um apito tão alto em um estádio estava movimentado com muita gente. Então, assim, parabenizar os meus atletas pela entrega. Infelizmente não foi possível vencer porque o árbitro, né, ele privou a possibilidade da gente conseguir sair daqui pelo menos com empate. Eu não concordo com o Luizinho, não. Não vi a arbitragem sendo responsável pelo resultado do jogo, não. Coloco só um dado para você, torcedor do Vila Nova. O Vila Nova, no primeiro tempo, teve 3 finalizações. No segundo tempo, nenhuma. Como é que vai ganhar o jogo desse jeito? Fica difícil. Sobre o Alex Silva, neném, né? Você vê, se você tomar um segundo cartão amarelo por retardar o início do jogo, neném. E o outro que foi expulso, qual é o nome dele também? Fábio. O Fábio veio compor o elenco, né? E quando você traz jogador para compor o elenco, você corre esse risco. Só isso. Vamos ver a classificação da Série B? Vamos à classificação da Série B. Novo Horizontino segue na liderança com 54 pontos, seguido pelo Santos com 53, que joga hoje e pode ultrapassar aí o Novo Horizontino. Mirassol, terceiro colocado com 50, o Sport agora fecha o G4 com 47, mesmo número de pontos do América Mineiro, mas tem 2 jogos a menos. E joga hoje contra o Ceará. E o Vila agora é o 6º colocado com 46 pontos, seguido por Ceará, Operário, Avaí e Amazonas. Aí lá do outro lado você vê o Goiás. O Goiás tem 38 pontos, o Goiás está a 6 pontos da zona do rebaixamento e 9 pontos de igualar ao Sport aqui na zona de classificação. Mas tem vitória a menos, então o Goiás precisaria de 10 pontos, é por isso que eu falo. O Goiás precisa 7 pontos. O trabalho do Goiás é 7 pontos. Aí vem Ponte Preta, Chapecoense, CRB, Paysandu e a briga lá embaixo. A gente vê 3 paulistas, né? O Botafogo, o Ituano, o Guarani, no meio ali o Brusque. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem seleção brasileira, daqui a pouquinho tem título no futsal, daqui a pouquinho tem Série A para você. Segura aí.